Deus, nos dai força a cada momento para enfrentar nossas dificuldades, para enfrentar nossos defeitos, enfrentar nossas imperfeições morais, imperfeições de sentimentos, que possamos trabalhar nossa arrogância, nossa prepotência, nosso orgulho, nossa vaidade. Que possamos desenvolver as qualidades e as virtudes da humildade, da benevolência, do amor, da caridade. Obrigado por tudo, Senhor, por cada lição que nos dá a todo dia. Lições de amor, lições fraternais, de humildade e de caridade. Lições que nos levam a refletir sobre nossa missão aqui na Terra. Obrigado por a cada momento estar nos lembrando que temos que buscar sim nossa renovação interior, nossa renovação de valores, nosso caminho para a luz, para o Pai. Que possamos estar sempre conectados com o bem, com o amor, com a humildade e com a caridade. Que o Senhor possa proteger e inspirar o palestrante dessa noite. Obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Esforço e oração. Pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Caminho, Verdade e Vida. E despedida a multidão, subiu a um monte, a fim de orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Mateus, capítulo 14, versículo 23. De vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genefluxa, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças desse monte localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Emmanuel. Olá, pessoal. Estamos aqui, um carinhoso convite aí que nos foi feito para que pudéssemos falar essa noite de um tema muito especial do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 9,
Bem-aventurados, né, os brandos e os pacíficos, porque herdarão a terra, e também no Evangelho de Mateus, ali no capítulo 5, né, nas bem-aventuranças, logo no iniciozinho das pregações públicas ali de Jesus, né, com as bem-aventuranças, trazendo o Sermão do Monte como um grande tratado de paz, de fraternidade, de amor, e ali 2 destaques para essas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque eles possuirão a terra e porque eles serão chamados filhos de Deus. Nesse conjunto, nós podemos lembrar com muita clareza que na história humana tudo sempre foi muito marcado pelas conquistas. Muitos dizem, né, que a história é contada pelos conquistadores, pelos vencedores. Mas certamente sempre houve também algo guardado em nós de que a marca profunda fica naquele que domina, que constrange, que conquista. Então, no final das contas, grandes nomes de grandes imperadores, grandes reis, grandes guerreiros se tornaram famosos nos livros, nos filmes, exatamente por essa prática da conquista, da subserviência em relação a de buscar a sujeição dos povos. E daí nomes, inclusive mencionados por Emmanuel, como Aníbal, como Alexandre o Grande, e podemos citar muitos outros, Napoleão Bonaparte, Gengis Khan, e outros tantos guerreiros, e também grandes césares, grandes reis, grandes conquistadores, na Pérsia, com Xerxes, Dario. Se formos mencionar aqui, em toda a humanidade sempre houve esse grupamento que buscava as conquistas, Roma em sua expansão. Por mais que houvesse, de alguma forma, o respeito à cultura alheia e não a destruição em vários desses conquistadores, no final das contas, sempre havia esse critério da sujeição, de colocar-se acima pela violência, pela força, mostrando quem tem condições de conquistar. E assim o é desde o princípio, se pensarmos bem, lá no período ainda das chamadas revoluções agrícolas, né, quando o homem começava a se organizar de maneira social, ali também nós víamos, né, aquele que detinha a posse, que detinha a propriedade, que detinha algum valor, na verdade o fazia subjugando os demais, cobrando ou eventualmente utilizando-se da força para subtrair o alheio ou aquilo que era público e trazer para si mesmo. Então aquilo que estaria associado a um instinto, muitas vezes de conservação, acabou tornando-se aí um motivador para a conversão disso tudo em atos de egoísmo, de orgulho, tão atrozes que terminaram fazendo com que o homem terminasse, como diz o livro dos Espíritos, né, adotando essas 2 grandes chagas, o orgulho e a vaidade, e o egoísmo, por certo, como grandes chagas que carregamos e que nos fazem agir contra o próximo com a violência necessária para delimitarmos o nosso espaço, conquistarmos o nosso espaço e mantermos cada um no chamado devido lugar. Então o capítulo 9, especialmente nessa introdução, nos faz um convite a refletirmos sobre a doçura, a afabilidade, a mansuetude no mundo de hoje. Lembrando que esses grandes homens, aqui mencionados dentre tantos outros, Ulisses, Aquiles e outros tantos que tiveram, na verdade, em situação de combate e conquista, vários desses, na verdade, marcaram. Nós já vimos em filmes, em livros, os relatos de pessoas dizerem que querem marcar o seu nome na história, geralmente associado a essa violência, de alguma maneira, da conquista, de ter súditos, de estar por cima da condição normal ou padrão. Mas Jesus inaugurou uma nova fase, uma nova era. E essa inauguração da parte de Jesus transforma tudo. Porque se pegarmos, por exemplo, a grande epopeia de Ulisses, né, voltando no livro Odisseia das guerras de Troia, retornando para casa em busca de sua Penélope, contando aqueles grandes feitos, os grandes momentos, de repente nós vemos na figura do Galileu, do carpinteiro de Nazaré. Se conseguirmos ler todo o Novo Testamento e analisarmos os relatos ali, nós perceberemos que, por mais surpreendentes que sejam alguns, como um homem andar sobre as águas, ou multiplicar pães e peixes para uma multidão, ou mesmo converter água em vinho,
Nada supera os momentos de amor, de ternura, de dedicação, de entrega ao próximo, como diz o evangelista Marcos, que por onde passava distribuía virtudes. Me parece que a epopeia de Jesus, o grande legado de Jesus, não está nos grandes feitos que tantos buscaram para marcar-se na história. Está exatamente no contrário, nos pequenos feitos com grande amor, como Teresa de Calcutá já menciona em seus saberes. Então, se começarmos a fazer tal avaliação, vamos compreender com muita profundidade aquilo que Jesus mencionava de um novo reino, um reino de Deus, não semelhante ao que se imaginava, um reino de tesouros, de ouro conquistado, de trazer para si as riquezas do outro, mas do contrário, produzir riquezas em espírito para a entrega àquele que precisa. Nesse sentido, quando Jesus, obviamente, agia com essa mansuetude, ele recorda em uma de suas passagens, também traduzida aqui, trazida no Evangelho segundo o Espiritismo, quando, também no Evangelho de Mateus, Jesus reforça e recorda, dizendo, recorda-te, né? Vós já o sabeis, não matarás. Mas aí Jesus acrescenta, mencionando que, obviamente, atentar contra a vida humana de alguma sorte, ele acrescenta dizendo, também não utilizareis o teu verbo contra o próximo. Não falareis a expressão, né, raca, utilizada naquela época para demonstrar uma espécie de desafeto, de nojo em relação à pessoa. Então, essas traduções passam, obviamente, pelo nosso linguajar, pelo nosso pensamento. Então, Jesus acresce àquela figura, mostrando que não basta não ir lá e atentar, bater, matar, violentar o corpo do outro. É preciso também não bater, violentar e atacar o espírito do outro, a alma alheia. Não xingar, não criticar, não menosprezar, não realizar aquilo que hoje comumente, muitas vezes de maneira equivocada ou não, mas de forma assertiva, a ideia do bullying, de realizar o bullying em face de outra pessoa, todos esses conjuntos de situações que maltratam, prejudicam, psíquica ou espiritualmente, Jesus já mencionava lá há 2000 anos aproximadamente, instruindo os homens daquela época para compreender que qualquer ataque à lei do amor e da caridade atentam contra as leis divinas. Então, o não matar passa a ter uma interpretação muito maior. Não se trata de não matar o corpo, se trata de não matar a alma. Como nós já escutamos algumas vezes, não é? Triste não é ver um homem sucumbir ou morrer. Duro é quando um homem ou algo dentro dele morre enquanto ele está vivo. Embora me falte aqui agora o nome do pensador que trouxe essa frase, ou que nos presenteou com essa reflexão, a ideia é acertada e profunda, porque nos mostra que claramente nós somos capazes sim de matar e atentar um ser vivo, atentando contra seu espírito, contra sua índole, maltratando-lhe de alguma forma, causando-lhe algum dano de sofrimento. Então, nesse sentido, Jesus já trazia esse conceito, já nos explicava, ou já nos ensinava que a lei da afabilidade, da doçura e da paciência não são simplesmente questões importantes, é uma lei humana. Perdão, uma lei divina. Porque, de alguma forma, nós estamos como estamos, erramos como erramos, e Deus ainda nos entrega, mesmo em vidas difíceis, experiências mais duras, para nos recordar das várias experiências e oportunidades que tivemos e jogamos fora, Deus, de alguma forma, ainda nos entrega a vida, nos entrega um alimento, nos entrega um amigo, nos entrega uma companhia, em outros casos uma família, ou seja, nos oferece ainda com paciência, com afabilidade e com doçura. Porque nos dizeres de Meimei, só se educa uma alma por amor, nunca com violência e atrocidade. Então, Meimei reforça aquilo que Jesus já nos dizia aqui nesse caso, mostrando quando nós xingamos, quando nós afrontamos, quando nós nos exasperamos com o outro e levamos esses maus sentimentos adiante, nós acertamos a alma alheia. Então cabe o questionamento a todos nós. Como é que estamos nesse ponto? Como é que estamos tratando o outro? Como é que nós estamos realizando as nossas relações para com o próximo?
A pessoa que buzina no trânsito, ou a pessoa que nos maltrata num atendimento, ou a pessoa que muitas vezes age com descaso diante dos nossos pedidos, qual o nosso pensamento? Qual a nossa reflexão? Por certo, nós já passamos, ou muitos de nós já superou a ideia de ir lá e bater fisicamente, maltratar fisicamente. Mas e em espírito? Como é que estamos hoje? Então a reflexão, depois de 2000 anos, se torna extremamente importante. Porque começamos então a entender que aquela lei de amor e caridade não era simplesmente teórica. Não era dizer eu te amo ou entregar um pão, fazer a caridade de uma forma genérica. Mas esse trabalho de amar e de tornarmos-nos caridosos de verdade passa por um pressuposto de humildade imensa. Para que nós, inclusive, não façamos a caridade com o orgulho que muitas vezes é feito, olhando para Deus com uma certa soberba em estarmos fazendo algo como se estivéssemos indo além das nossas obrigações morais. Da mesma forma, o amor não se trata apenas de amar os que nos amam, porque isso, segundo Jesus, até os gentios o fazem, todos o fazem. Mas o grande recado aqui é exatamente ter paciência, afabilidade e doçura na expressão do amor com aqueles que nos constrangem, que nos causam dano, que nos fazem mal. Em que pé está a nossa condição atual de fazê-lo? Ou estamos ainda agindo como, por exemplo, os grandes dominadores aqui já citados? Ou estamos, inclusive em relação aos nossos, aos que amamos, filhos, esposa, amigos, cônjuges de toda ordem, constrangemos, humilhamos, aprisionamos essas pessoas de alguma forma, as dominamos de alguma maneira e terminamos nos colocando como senhores, guerreiros e governantes, quando no fundo deveríamos nos colocar como irmãos. E é por isso que essa parte extremamente importante da introdução do capítulo 9 nos convida a essa primeira reflexão. Nos faz pensar em que pé estou nessa condição. E indo adiante, refletindo nesse mesmo sentido, ainda há um questionamento da parte de Kardec, mas se eles herdarão a terra, se os mansos, os pacíficos, herdarão a terra, que prêmio é esse? Herdar a terra? Nós não estamos falando de abrir mão dos bens materiais e buscar os bens espirituais? Aqui Jesus já nos mostra com essa bem-aventurança, talvez a única bem-aventurança que entregue algo a alguém. Nesse sentido, Jesus mostra com clareza que hoje, no mundo violento, cheio de asperezas, cheio de durezas que nós vivemos, os violentos ainda têm voz, ainda detêm os bens materiais e, no caso, se colocam numa condição acima desses mansos. Por isso que muitas vezes os mansos são confundidos com os tolos, aqueles que eventualmente são fracos, são frágeis, quando na verdade estão consolidando em si, como lá na velha cristandade, aqueles homens, como no livro Ave Cristo nos mostra, quantos homens ali foram sacrificados, e obviamente a história nos relata isso, cristãos que morriam cantando, cristãos que morriam rezando, porque já anteviam um mundo espiritual, como Emmanuel nos menciona em algumas de suas obras históricas, contando as grandezas do mundo espiritual, porque estavam certos naquele instante de que não precisariam entregar-se à violência, ao ódio, ao rancor. Vide Paulo de Tarso, que não foge da cadeia quando preso, e ainda aproveita a oportunidade para fazer com que aquele carcereiro se tornasse um cristão como eles. Vide Jesus, que pede a Pedro, embainha tua espada, Pedro, quando o apóstolo corta a orelha de Malco, num único sentido de proteger o mestre naquela ocasião. Todo gesto de violência, que era inclusive Jesus era estimulado, incentivado no decorrer de todo o Calvário, Jesus entrega paciência, doçura e afabilidade como grandes exemplos, para mostrar que não vai ser por meio de guerras nem de conquistas. Não estou falando de povos, de áreas geográficas. Nós estamos falando agora de espíritos para espíritos. Não será por meio da dominação de um outro espírito que eu conseguirei educá-lo. Não será por meio de conquistá-lo e aprisioná-lo à minha maneira de ser que eu transformarei uma alma humana.
A única forma é exatamente pelo amor. E esses 3 itens, afabilidade, doçura e paciência, terminam sendo elementos que fazem parte desse conjunto, dessa obra de transformação pessoal que transforma o outro também. Porque essa pessoa mansa e pacífica, ela não é tola. Ela certamente está constituindo aquilo que o próprio Jesus já dizia, quando fazia equiparação entre serpentes e aves, serpentes e pombos, mostrando que a simplicidade precisa estar ligada a esse nosso gestual, para que os nossos pensamentos e nossos sentimentos também sejam simples, sejam humildes. Entretanto, que não nos falte a sabedoria, a astúcia da serpente, no sentido de não nos entregarmos de maneira tola, nos colocando de joelhos e subjugados ao mundo violento, mas do contrário, como Jesus não se sujeitou ao mundo, deu-lhe um exemplo, mostrou a outra faceta como ele mesmo ensinava. Se alguém lhe bate a face direita, apresenta-lhe a outra face. É um hino aos mansos, hino dos mansos, porque no final não nos diz, vai lá, apanha do outro lado. Equivocadamente alguns ainda pensam assim, mas é exatamente mostrar a outra face, mostrar a outra possibilidade. Não se trata apenas de fazer violência, como nós vemos no mundo hoje moderno. As pessoas, mesmo em lados distintos, defendem os seus lados e brigam profundamente, dizendo que o seu lado está correto e violentam o outro lado, seja com ataques, com ironias, com sarcasmo, com aspereza. Nós ainda participamos desses momentos, mas há aquele grupamento que decidiu que vai, na verdade, no meio disso tudo, dar o exemplo da fortaleza moral, especialmente por meio da mansuetude, sem ataques, sem violências. Nesse sentido, quando o Evangelho nos diz que herdarão a terra, está aqui a promessa de que efetivamente o que vai acontecer no mundo de regenerado para frente é que esses violentos não terão mais espaço, não terão mais condição de conviver, porque se o bem sobrepujará o mal, não haverá mais ninguém a buscar fazer o mal e ser assim oferecido como prova, como oportunidade de expiação e trabalho. Então, nesse momento, sim, os mansos herdarão a terra, porque será totalmente deles a completude, a convivência, o momento da experiência em que os mansos serão sim os proprietários dos bens materiais. Mas nesse mundo, sem egoísmo, sem vaidade, sem orgulho exacerbado, ainda ligado a pompas, a histórias narradas e contadas em livros para toda a posteridade, o homem já terá a consciência clara de que a posteridade dele não está atrelada aos grandes feitos, ainda mais os malévolos, mas aos pequenos feitos com amor. É isso que fica registrado nos grandes livros celestiais. Prova um exemplo simples, Alcíone, do livro Renúncia, que vem e trabalha como doméstica em uma casa, auxiliar em outra casa, sempre tendo o zelo e o cuidado de cuidar de sua mãe, bem como de sua família sempre pequenininha. E no meio de todos os dramas envolvidos no livro, por maledicências, cartas enviadas, prejuízos de outro, mentiras de outrem, ela consegue entregar um bálsamo de luz a todos com quem convive. Não fez nada de excepcional. Provavelmente seu nome não aparece em nenhum livro, nenhuma obra literária humana, mas aparece sim nos anais divinos, que entregam certamente a uma alma com condições de fazê-lo. E quantos desses bons homens e mulheres já não nasceram neste mundo, já não esparramaram amor por onde quer que passassem. Então o recado profundo, trazido obviamente nesse instante para que nós façamos as nossas reflexões a respeito do capítulo 9, é exatamente esse que nos convida a pensarmos como está a nossa atual condição, como nós estamos neste momento nos entregando aos nossos velhos hábitos e atavismos ainda, arquétipos construídos quando ainda procurávamos um trabalho, um esforço de sobrevivência e de repente nos vimos egoístas, nos vimos orgulhosos, nos vimos tomando do próximo, nos vimos constituindo-nos como detentores sem entender, ou pelo menos sem pensar em dividir com o outro os bens da terra. Nesse sentido, Emmanuel nos traz uma belíssima mensagem do livro Fonte Viva. Se me permitem fazer uma pequena preleção apenas sobre ela,
para que pensemos nesse mesmo carinho, agora já adotando um trecho do Evangelho de João, quando Jesus diz a Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta. E nesse sentido de apacentar, Emmanuel já inicia, obviamente, a sua mensagem mostrando, né, que nesse imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Ou seja, Jesus não diz, olha, esse mundo só vai ter jeito se for mesmo dando pancada, se for constrangendo as pessoas. Obviamente, sabemos nós, se Deus permite tantos desatinos, tantos dissabores, tantas violências, certamente é porque isso também faz parte de um planejamento maior, em que pessoas têm a oportunidade sempre, sempre, conforme o Livro dos Espíritos nos esclarece, de fazer o bem. Sempre. Mas muitas vezes, como também já vimos em outros grandes exemplos, como Napoleão Bonaparte, a caráter de único exemplo, mencionado por Humberto de Campos e pelo próprio Emmanuel no livro A Caminho da Luz, e por Humberto de Campos em um de seus livros de crônicas, ali há a menção clara de um homem que veio para tentar convergir aos grandes ensinos de Jesus e se perdeu nos velhos orgulhos, nas velhas vaidades. E nesse sentido, nesse contexto, Jesus então mostra o que não precisa, Emmanuel nos mostra o que não precisa ser feito. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem força, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Então, quando Jesus diz, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, segundo Emmanuel, isso se equivale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro do qual a lição benéfica surgirá depois. Então, não condenar, não afrontar, não fazer grupos de fofoca, não maldizer a vida alheia às pessoas, é uma maneira de ouvirmos Jesus nos convidar, apacenta. Apacenta as ovelhas. E quando assim nos propomos a ser, de alguma forma, sem nos enveredar pelos maus pensamentos e os maus sentimentos que a crítica mordaz, que o ataque ao próximo, que a gritaria, o xingamento nos convidam, nós começamos, sem perceber, a construir em nós o homem manso, a mulher pacífica, aquele ser voltado a exatamente esses critérios e atendendo a essa lei de já não fazer ou desejar o mal ao outro, ainda que pelo pensamento, ainda que veladamente, em nosso momento único de pensamento, já começamos a regenerar o mundo. Porque o mundo regenerado não vai vir de fora para dentro, o mundo regenerado é uma construção interior que vem de dentro para fora. Continua o benfeitor na conclusão dessa mensagem dizendo-nos: ajuda ao próximo ao invés de vergastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Então aqui Emmanuel resume para nós exatamente o que diz aqui a mensagem, o que diz o trecho de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não se trata de herdar hoje, não se trata de dizer que é dos mansos por direito. Se trata, na verdade, de semear hoje, com todo o nosso afinco, a nossa capacidade de transformação, de não respondermos a um filho que nos ataca, de não atacarmos aquele que porventura nos fale mal, de não ficarmos procurando as justificativas e dizendo que nós somos muito melhores do que as pessoas que nos contradizem e falam mal a respeito de nossa vida. Se assim o conseguirmos fazer, refreando a nossa língua ainda cheia de ferocidade e ódio de outras existências que ainda nos acompanham, certamente estaremos na semeadura dessa transformação que nos coloca então aptos a viver esse mundo regenerado. Conclui então o benfeitor e também a nossa conversa de hoje dizendo-nos: não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Começa em nós alimentarmos a parte boa do irmão. Sabermos que certamente
se quisermos ter a oportunidade de vivenciar e experienciar esse mundo regenerado que ora nos aguarda ali na frente, teremos que começar verdadeiramente por nós. Nessa transformação que busca cada vez mais a afabilidade, a doçura e a paciência como preceitos necessários para uma vida. Se alguns aqui ainda podem pensar, e todos nós a pensamos, mas eu não tenho sangue de barata, eu não consigo ser desse jeito. Não se trata aqui simplesmente de ser ou querer ser. Se trata de um esforço de semear para que nos tornemos no futuro. Não se trata de acordar e dizer, a partir de agora eu não falo mais nada, não sinto mais nada. Seria um engano, porque nós não nos transformamos do dia para a noite. Mas é começar uma proposta de silenciar-se no momento da gritaria, de evitar o contra-ataque quando nos atacam. Uma vitória é como se fosse um ponto na costura do espírito. E cada vitória, obviamente, vamos nos alicerçando e serzindo esse grande tecido espiritual por meio especialmente das experiências dolorosas, porque Deus não vai nos testar a afabilidade, a doçura, nos colocando em colos maternos, em abraços de amores e pessoas que nos querem bem. Mas vamos nos testar exatamente com as pessoas que nos malquerem, que nos maldizem, para que saibamos então mostrar a Ele a nossa condição evolutiva. Pois certamente assim herdaremos a terra. Que todos possamos então nos auxiliar nesse trabalho, nos ajudando, principalmente no exercício de amar todos os dias, trabalhar todos os dias, mas também saber, como diz Abigail, a Paulo de Tarso, no livro Paulo e Estevão, esperar o tempo oportuno e perdoar aqueles que nos afrontam. Conseguindo esse trabalho, conseguindo realizar essa obra, nós vamos então viver conforme Jesus já nos orientava, apacentando as pessoas ao nosso redor. Um forte abraço a todos, que Jesus possa nos iluminar nesse trabalho e nos conduzir, como bom pastor que é, a nos inspirar todos os dias, para que ao acordarmos e antes de dormirmos, possamos fazer uma reflexão muito profunda e dizer, hoje eu consegui um resultado positivo, e então no futuro podermos dizer, o mundo regenerou-se e cá estou eu. Se eu estou aqui, é porque eu consegui de alguma forma semear uma semeadura que pode começar hoje e obviamente trazer a nossa colheita lá na frente. Um grande abraço a todos, que Jesus nos ilumine e nos fortaleça nessa tarefa. Ele me ensinou que Deus é amor e que todos nós somos irmãos. Me ensinou a importância de uma oração, um gesto de ternura, um cuidado, uma atenção. Diz pra eu fazer brilhar minha luz, descobrir poderes e talentos meus, aprender a ouvir e educar meus sentimentos e finalmente encontrar o reino de Deus. Pra multiplicar, espalhar as lições do Cristo, um mundo lindo construir. Pra multiplicar, espalhar o que Deus mais quer de todos nós, amar e servir. Ele me ensinou que Deus é amor e que todos nós somos irmãos. Me ensinou a importância de uma oração, um gesto de ternura, um cuidado, uma atenção. Diz pra eu fazer brilhar minha luz, descobrir poderes e talentos meus, aprender a ouvir e educar meus sentimentos e finalmente encontrar o reino de Deus. Pra multiplicar, espalhar as lições do Cristo, um mundo lindo construir.
servir, pra multiplicar, espalhar as lições do Cristo, um mundo lindo construir, pra multiplicar, espalhar o que Deus mais quer de todos nós, amar e servir, amar e servir. Obrigado, Mestre Jesus, pelos ensinamentos que nos foram dados no dia de hoje. Rogamos a proteção para todos aqueles que estão aqui nos assistindo, para o nosso amigo orador que se dispôs a falar nesse momento conosco, e pedimos proteção para todos nós. Que a nossa saúde esteja cada vez mais equilibrada, a nossa mente cada vez mais saudável, e que a doutrina possa sempre continuar nos iluminando, nos assistindo, nos orientando, como tem feito até nos dias de hoje. Obrigado, Pai, pela oportunidade do estudo. Nos ilumine e nos proteja hoje, agora e sempre. Assim seja.